Há casas, acreditem, que parecem respirar, que guardam segredos em suas paredes e sussurram histórias na calada da noite. A que vou contar agora me foi narrada por minha avó. Um conto sobre um barulho constante vindo de um lugar vazio. Um som que lentamente corroeu a sanidade de quem o ouvia. Era numa casa antiga, dessas com muitos quartos e corredores longos, onde cada passo ecoava como um fantasma do passado. No andar de cima, havia um quarto que sempre permanecia trancado. Ninguém sabia ao certo o que havia lá dentro, e a chave se perdera há muito tempo. Mas à noite, quando a casa mergulhava no silêncio, começava um barulho sutil, quase imperceptível no início, mas que gradualmente se tornava mais insistente. Se essa imagem de um quarto trancado e silencioso já despertou sua curiosidade e um leve arrepio, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que exploram os mistérios sombrios de casas antigas e seus segredos. E compartilhe nos comentários. Você já sentiu que uma casa guardava algo inexplicável? Era um arrastar lento, como se algo pesado fosse puxado pelo chão de madeira. Não era o som de móveis sendo movidos, mas algo mais orgânico. Às vezes era acompanhado por um leve chiado, como se a coisa arrastada estivesse raspando contra o assoalho. No começo, a família que morava ali tentou ignorar, atribuindo ao vento ou ao ranger das tábuas antigas, mas o barulho persistia, noite após noite, sempre vindo do quarto trancado no andar de cima. Com o tempo, o arrastar evoluiu, tornou-se mais pesado, mais ritmado, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro dentro do quarto. Passos lentos e firmes, que não correspondiam ao peso de uma pessoa normal. E então, começaram os sussurros, sons baixos e indistintos, como se várias vozes conversassem em um tom inaudível, abafado pelas paredes e pela porta trancada. A atmosfera da casa se transformou. O silêncio da noite, antes reconfortante, agora era carregado de uma tensão palpável. Os moradores começaram a evitar o andar de cima, desviando o olhar da porta trancada, como se temessem que ela se abrisse sozinha, revelando a origem daquele barulho constante e perturbador. Minha avó me contou sobre uma das filhas da família, uma jovem chamada Clara, que tinha o sono leve. Ela foi a primeira a realmente se incomodar com o barulho. Noites após noites, ela se revirava na cama, tentando abafar o arrastar e os sussurros com os travesseiros. Mas quanto mais ela tentava ignorar, mais altos e insistentes os sons se tornavam, como se soubessem que estavam perturbando seu sono. Clara começou a ter pesadelos. Sonhava com um quarto escuro, cheio de sombras que se moviam e sussurravam seu nome. No centro do quarto, ela via uma forma indistinta sendo arrastada pelo chão, deixando um rastro escuro e viscoso. Acordava no meio da noite, o corpo suado e o coração acelerado. E o primeiro som que ouvia era o familiar arrastar vindo do andar de cima. A sanidade de Clara começou a se deteriorar lentamente. Ela se tornou irritadiça, nervosa, com olheiras profundas sob os olhos. Tentava explicar para sua família o que estava acontecendo, mas eles atribuíam seu estado ao cansaço e à imaginação fértil. Afinal, ninguém mais parecia ouvir o barulho com a mesma intensidade que ela. Mas Clara sabia que não estava imaginando coisas. Ela passava horas em silêncio, escutando atentamente, tentando discernir alguma palavra nos sussurros, algum padrão no arrastar. Ela sentia que havia algo preso naquele quarto trancado, algo que não estava em paz e que manifestava sua presença através daquele barulho constante e sinistro. Uma noite, em um acesso de desespero, Clara subiu as escadas em silêncio, determinada a descobrir a origem do barulho. Ela se aproximou da porta trancada e colou o ouvido na madeira fria. O arrastar havia cessado, mas os sussurros eram mais altos do que nunca, quase inteligíveis. Ela tentou girar a maçaneta, mas estava firmemente trancada. Então, Clara fez algo impulsivo. Ela começou a bater na porta, chamando em voz baixa, perguntando se havia alguém lá dentro. O silêncio foi sua única resposta. Mas assim que ela se afastou da porta, o arrastar recomeçou, mais forte e mais rápido do que antes, acompanhado por um som novo e aterrador.
Um baque repetitivo, como se algo estivesse batendo com força contra a porta por dentro. O medo tomou conta de Clara. Ela desceu as escadas correndo, o coração martelando no peito, e nunca mais se atreveu a se aproximar daquele quarto trancado. Mas o barulho continuou. Noite após noite, um lembrete constante de algo inexplicável que residia no coração silencioso da casa. Com o tempo, a família se acostumou com o barulho, aprendendo a ignorá-lo como um ruído de fundo da casa antiga. Mas Clara nunca conseguiu. Para ela, o arrastar e os sussurros eram um tormento constante, uma prova de que havia algo de errado com aquela casa, algo que estava lentamente a consumindo por dentro. Minha avó terminava essa história com um olhar distante e um tom de voz sombrio. Ela dizia que algumas casas guardam segredos que nunca devem ser desvendados, e que certos silêncios são mais aterrorizantes do que qualquer grito. E que, às vezes, o barulho constante vindo de um lugar vazio não é apenas o som da casa se acomodando, mas o lamento de algo preso, algo que nunca encontrará a paz. Então, ela dizia com um leve tremor na voz: da próxima vez que você ouvir um barulho estranho vindo de um cômodo vazio, antes de descartá-lo como sua imaginação, pare e escute com atenção, porque talvez, naquele silêncio carregado, haja uma história esperando para ser ouvida. Uma história que pode te manter acordado por muitas noites. E era assim que a gente ficava, imaginando aqueles quartos trancados em casas antigas, com um barulho constante ecoando na escuridão, um mistério silencioso que pairava no ar, nos fazendo questionar o que realmente se esconde por trás de uma porta fechada. Se essa história te fez ouvir os silêncios da sua casa de um jeito diferente, compartilhe este vídeo com aqueles que apreciam um bom conto de terror psicológico e mistério. E para não perder as próximas narrativas que desenterramos dos cantos mais sombrios da nossa imaginação, ative o sino de notificações. Quem sabe qual será o próximo som familiar que se revelará ter uma origem aterradora? A história que vou compartilhar hoje me foi contada por minha avó. Um conto sobre uma estrada deserta e uma figura sombria que espreitava na escuridão. Era nos tempos em que as estradas eram longas faixas de terra batida cortando a vastidão, iluminadas apenas pela lua e pelas estrelas. Viajar sozinho à noite era um ato de coragem, não apenas pelos perigos terrenos, mas por algo mais. Algo que pairava nas sombras e se movia no silêncio. Minha avó me contava sobre o Homem da Capa. Se essa imagem de uma estrada deserta e escura já te causou um calafrio, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que desenterramos das profundezas do medo e do mistério. E me diga nos comentários, você já teve aquela sensação estranha de não estar sozinho em uma estrada escura? Ele aparecia do nada, contava minha avó, em trechos isolados da estrada, onde as árvores se curvavam sobre o caminho como dedos esqueléticos, e o breu parecia engolir qualquer vestígio de luz. Sempre envolto em uma capa preta, longa e esvoaçante, que ocultava completamente seu corpo e seu rosto. Ninguém jamais viu suas feições. Ele não emitia som algum, não falava, não gesticulava. Apenas surgia, imponente e silencioso no meio da estrada deserta, e estendia uma mão pálida e magra em direção a quem passava. A lenda, passada de boca em boca entre os viajantes noturnos e os moradores isolados, era clara e aterradora. Se você ousasse pegar a mão do Homem da Capa, você desapareceria, simplesmente sumiria da face da terra, sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Cavalos se assustavam e relinchavam de pavor em sua presença, e até mesmo os cães mais bravos se encolhiam e ganhavam. Minha avó conheceu um homem, um carreteiro teimoso chamado Elias, que jurava ter cruzado o caminho do Homem da Capa em uma noite sem lua. Elias cavalgava sozinho, voltando para sua casa após uma longa viagem. A estrada estava deserta. O silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o bater do próprio coração. De repente, no meio do caminho, a figura surgiu. Alta, envolta na capa escura, a mão pálida estendida em sua direção. Elias, um homem corajoso e descrente de superstições, sentiu um terror primal o invadir. Não havia nada de ameaçador na figura em si.
Apenas aquela presença silenciosa e insistente. Aquela mão estendida que parecia prometer um abismo. Ele não pensou 2 vezes. Chicoteou seu cavalo e disparou pela estrada, o coração martelando, no peito, o ar queimando em seus pulmões. Olhou para trás várias vezes, mas o homem da capa permanecia imóvel no meio da estrada, a mão ainda estendida, como uma estátua sombria na escuridão. Elias nunca mais viajou sozinho à noite. O medo daquele encontro silencioso o assombrou pelo resto de seus dias. Ele contava sua história com a voz embargada e os olhos cheios de pavor, um testemunho mudo de algo que desafiava a lógica e a razão. Minha avó dizia que o homem da capa ainda vaga por essas estradas desertas, esperando pacientemente por alguém distraído, alguém que não conhece a lenda ou que ousa desafiá-la. Ela falava que o silêncio repentino em uma estrada escura, aquele que te envolve como um manto frio e te faz sentir um calafrio inexplicável, pode ser um sinal de que ele não está longe. Às vezes, contava ela, viajantes noturnos relatam ter visto uma figura alta e escura à beira da estrada, imóvel sob a luz pálida da lua. Quando se aproximam, a figura desaparece como fumaça, sem deixar rastros, mas a sensação de ter sido observado por algo sinistro permanece, um eco silencioso da presença do homem da capa. A avó sempre terminava a história com um olhar penetrante e um aviso solene. Ela dizia que nunca se deve subestimar o medo instintivo que surge em lugares isolados e escuros. Que às vezes o perigo não tem rosto nem voz, apenas uma presença fria e uma mão estendida na escuridão. Então, ela dizia com a voz baixa e carregada de mistério, da próxima vez que você estiver sozinho em uma estrada deserta à noite e sentir aquele silêncio pesado que parece abafar até mesmo o som dos seus passos, preste atenção, olhe para as sombras à beira do caminho, porque talvez na escuridão o homem da capa esteja esperando. E talvez, por um instante, você veja apenas uma figura alta e imóvel. Mas lembre-se da lenda. Lembre-se da mão estendida. E siga seu caminho, sem jamais parar para descobrir o que acontece se você ousar tocá-la. E era assim que a gente ficava, imaginando aquelas estradas escuras e solitárias com a sombra do homem da capa espreitando em cada curva, a mão pálida esperando na escuridão. A simples ideia de viajar sozinho à noite se tornava um exercício de coragem, com o medo silencioso daquele encontro pairando sobre nós. Se essa história te fez sentir o peso do silêncio em uma estrada deserta, compartilhe este vídeo com aqueles que apreciam um bom conto de terror que se esconde nas sombras da noite. E para não perder as próximas narrativas que desenterramos dos mistérios do passado, ative o sino de notificações. Quem sabe qual será a próxima lenda sombria que compartilharemos juntos? Há sussurros que atravessam gerações, contos que se instalam na infância e nos fazem olhar para objetos inanimados com um medo irracional. A história que vou compartilhar agora me foi contada. E até hoje, quando vejo uma boneca antiga, sinto um arrepio percorrer a espinha. Era em tempos mais simples, onde a noite era um manto denso e a imaginação preenchia o vazio da escuridão com seus próprios monstros. Foi nessa época que ocorreu o que vou narrar. Um conto sobre uma boneca, mas não uma qualquer, daquelas que aquecem o coração das crianças. Esta carregava consigo um mistério gélido. Se essa introdução já despertou uma ponta de receio em você, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que desenterramos das sombras do passado. E compartilhe nos comentários. Alguma vez você sentiu que um brinquedo tinha algo de estranho? A boneca em questão havia sido um presente para uma menina chamada Elisa, neta de uma vizinha distante. Era uma peça de porcelana antiga, com traços delicados pintados à mão, cabelos de lã em um tom castanho suave e um vestido de renda que exalava um ar de fragilidade. No entanto, o que realmente capturava o olhar eram seus olhos. Grandes, de um azul tão profundo que pareciam absorver a luz ao redor, feitos de um vidro que possuía um brilho peculiar, quase como se tivessem uma vida independente. Elisa, desde o instante em que recebeu Alice, o nome que carinhosamente deu à boneca,
tornou-se inseparável dela. Alice a acompanhava em todas as brincadeiras, testemunhando horas de imaginação infantil. Contudo, com o passar do tempo, Elisa começou a perceber eventos singulares e perturbadores que orbitavam a presença de Alice. Pequenos objetos cotidianos, botões coloridos, moedas brilhantes, até mesmo seus brinquedos prediletos, desapareciam misteriosamente das proximidades da boneca, apenas para reaparecerem em locais insólitos da casa, em cantos onde jamais deveriam estar. E quando a noite finalmente silenciava o lar, mergulhando-o em uma escuridão opressora, Elisa jurava ouvir um riso baixo e sutil emanando do canto do quarto, onde Alice repousava sobre uma cadeira de madeira. Não era um riso alegre e infantil. Possuía uma qualidade que eriçava os pelos da nuca, um som quase zombeteiro que parecia se insinuar no silêncio da noite. Diziam que os olhos de Alice, eles possuíam algo mais do que a inércia do vidro. Não era apenas o reflexo da luz que os fazia brilhar. Era como se eles seguissem os movimentos de Elisa pela casa, como se estivessem em constante observação, analisando cada um de seus gestos. Um calafrio percorria o corpo de Elisa sempre que seus olhos se encontravam com aqueles azuis profundos. Uma sensação incômoda de que havia uma presença ali, algo que transcendia a simples composição de porcelana e vidro. Contavam que os olhos de Alice, eles tinham uma fome. Não uma fome física de alimento, mas uma fome de algo mais, de uma essência invisível, que se manifestava para aqueles que se permitiam chegar perto demais. Em uma madrugada gélida, Elisa despertou sob uma sensação sufocante, como se o próprio ar do quarto se tornasse denso e pesado. A luz pálida da lua cheia projetava sombras alongadas e distorcidas pelas paredes, e na penumbra do canto, ela viu Alice de pé ao lado de sua cama. A boneca não estava sentada em sua habitual cadeira. De alguma forma inexplicável, estava ereta, e seus olhos azuis brilhavam na escuridão com uma intensidade fria e predatória, fixos no rosto aterrorizado de Elisa. Um grito mudo se prendeu na garganta de Elisa, o medo a paralisando sob as cobertas. Ela sentia o peso daquele olhar gélido e faminto sobre si, como se Alice estivesse silenciosamente drenando algo vital de seu interior. Na manhã seguinte, a vivacidade de Elisa havia se esvaído. Tornou-se apática, reclusa, desprovida da energia que a caracterizava. Seus pais, tomados pela preocupação, cogitaram uma enfermidade repentina, mas Elisa apenas murmurava sobre os olhos de Alice, sobre o brilho sinistro que emanava deles na noite. A história se espalhou pela vizinhança, semeando um medo latente e uma desconfiança em relação a brinquedos antigos. Contavam que certas bonecas confeccionadas sob circunstâncias obscuras e com materiais específicos poderiam se tornar receptáculos para entidades que não pertencem ao nosso plano de existência. A narrativa invariavelmente concluía com um tom de voz grave e um olhar penetrante. Mesmo após o desaparecimento inexplicável de Alice da casa de Elisa, como se jamais tivesse existido, alguns juravam ter vislumbrado um brilho azul intenso e fugaz em janelas de casas antigas. Um brilho que evocava a lembrança dos olhos famintos da boneca. E sussurravam que, no silêncio profundo da noite, um riso infantil e sutil ainda podia ser ouvido, um eco distante de uma fome insaciável. Portanto, você pode ponderar agora com um calafrio percorrendo sua espinha. Da próxima vez que um brinquedo antigo cruzar seu caminho, observe atentamente seus olhos. Mergulhe na profundidade de seu olhar, pois por trás da superfície inerte da porcelana e do vidro, pode residir algo mais, algo com uma fome silenciosa, aguardando o véu da noite para despertar. E era assim que a noite chegava, carregada com a imagem daqueles olhos azuis e famintos nos observando da escuridão. A imaginação nos pregando peças com cada sombra e cada ruído. E o sono se tornando um refúgio incerto, permeado pela dúvida persistente sobre o que realmente se esconde por trás do olhar inexpressivo de uma boneca antiga. Se essa história te fez reconsiderar o conforto dos seus brinquedos antigos, compartilhe este vídeo com aqueles que apreciam explorar os recantos mais obscuros da nossa imaginação.
E para não perder as próximas narrativas que desenterramos dos arquivos do medo, ative o sino de notificações. Quem sabe qual será o próximo objeto inocente que revelará um segredo aterrador. Há histórias que se agarram a gente, sussurros do passado que ecoam na calada da noite, nos fazendo questionar o que realmente espreita nas sombras. A que vou contar agora me foi passada adiante. Um conto que, dizem, fazia as crianças de antigamente perderem o sono e temerem o próprio teto de suas casas. Era numa casa antiga, daquelas com telhado alto e janelas que gemiam com o vento. Isolada no fim de uma rua onde as árvores formavam um túnel escuro mesmo sob a luz do dia. Ali vivia uma família numerosa. Pais, filhos, avós. Uma casa que, à primeira vista, parecia transbordar vida. Mas havia um canto naquele lar que era evitado por todos. Um espaço esquecido que carregava um silêncio denso e pesado. O sótão. Se essa premissa já te envolveu na escuridão deste mistério, te convido a deixar seu like e se inscrever no canal para mais narrativas que exploram os cantos mais sombrios da imaginação. E não hesite em compartilhar nos comentários se alguma vez um sótão te causou uma sensação inexplicável. Ninguém sabia ao certo a origem daquele medo, sabe como é? Eram apenas sussurros que viajavam através das gerações daquela família. Falava-se que algo residia lá em cima. Não era um espectro como os que povoam contos infantis, todo branco e flutuante. Era algo mais tangível, mais presente. À noite, quando a casa finalmente mergulhava no silêncio e o único som era o tic-tac insistente de algum relógio distante, começava um arrastar lento e arrastado, como se uma massa considerável se movesse sobre o assoalho de madeira do sótão. E ocasionalmente, um baque surdo, como se um móvel antigo tombasse sozinho na escuridão. Mas o que verdadeiramente gelava o sangue nas veias daqueles que ali moravam eram os relatos furtivos, as confidências murmuradas nos cantos da cozinha, eram as experiências daqueles que, movidos por uma curiosidade infantil ou por uma bravata juvenil, ousaram espiar através da estreita fresta da porta do sótão. Eles juravam, com os olhos ainda marejados de terror e a voz embargada, ter avistado um pé. Sim, um único pé, grande, disforme, coberto por uma densa camada de pelos escuros e ásperos, como os de um animal selvagem. As unhas eram longas, amareladas e retorcidas, semelhantes a ganchos ameaçadores. O mais perturbador era que aquele pé parecia possuir uma vida própria na escuridão. Nenhum corpo era visível, apenas aquele membro grotesco se movendo com lentidão pelo chão empoeirado, por vezes se elevando ligeiramente como se estivesse à procura de algo, ou de alguém. Contam que uma menina, a mais inquisitiva entre os netos daquela família, não conseguiu conter sua curiosidade. Certa tarde, enquanto todos estavam ocupados nos afazeres da fazenda, ela arrastou uma cadeira em silêncio até a porta proibida do sótão e subiu os degraus que gemiam sob seu peso. Ela espiou pela fresta por um tempo que pareceu uma eternidade. Ninguém jamais soube ao certo o que seus olhos infantis testemunharam naquela escuridão. Mas sua vida nunca mais foi a mesma. Após aquele dia fatídico, a menina vivia com o olhar fixo no teto, um brilho opaco e distante em seus olhos. Sussurrava palavras desconexas sobre o pé, sobre a textura dos pelos, sobre o som das unhas arranhando a madeira. Sua alegria se esvaiu. Seus sorrisos se tornaram raros. Era como se algo dentro dela tivesse se quebrado, como se o que ela presenciara no sótão a tivesse marcado de forma indelével. E a lenda se espalhou pela família como uma sombra fria e persistente. Ninguém mais se atrevia a sequer se aproximar da porta do sótão. As crianças eram expressamente proibidas de mencionar o assunto, mas à noite, nos quartos mergulhados na escuridão, os murmúrios sobre o pé cabeludo retornavam, alimentando pesadelos vívidos e aterrorizantes. Diziam que em noites de lua cheia, quando a luz prateada banhava os quartos através das janelas, era possível ouvir um leve e sutil arranhar vindo do sótão. Um som quase imperceptível, mas que para aqueles que conheciam a história, era suficiente para gelar o sangue nas veias.
Era como se o pé se tornasse mais ativo sob o luar, como se a luz pálida o chamasse, o incitasse a se mover, talvez até a tentar descer os degraus rangentes. A verdadeira natureza daquele pé permaneceu um mistério impenetrável. Alguns dos membros mais antigos da família aventuravam sussurros sobre um antigo morador que havia sucumbido a uma doença bizarra, uma enfermidade que desfigurou seus membros de maneira grotesca. Outros especulavam sobre uma criatura selvagem que teria encontrado refúgio no sótão há muitos anos e jamais conseguido escapar. Mas a verdade é que um véu de mistério pairava sobre aquela casa, denso e opressor como uma mortalha, e a história invariavelmente terminava com um tom de voz grave e carregado de aviso. Mesmo após a mudança daquela família e o abandono da casa, os moradores da região evitavam passar por perto durante a noite. E contavam que em certas noites de lua cheia, um arranhar tênue ainda podia ser ouvido, emanando das janelas escuras do sótão desabitado. Então, você pode se perguntar com um calafrio percorrendo a espinha, da próxima vez que um ruído estranho ecoar do teto durante a noite, antes de atribuí-lo ao vento ou à imaginação, lembre-se do pé cabeludo no sótão. Lembre-se de que nem tudo que está oculto anseia por ser descoberto. E lembre-se, acima de tudo, de nunca, em hipótese alguma, espiar através da fresta de uma porta mergulhada na escuridão. E era assim que a noite chegava, carregada com a imagem daquele membro grotesco se movendo sozinho na escuridão, nossos olhos fixos no teto a cada som inesperado, e o sono demorando a chegar, sempre acompanhado pela incômoda dúvida: será que o pé ainda está lá? Será que ainda está arranhando a madeira, aguardando a noite derradeira para descer? Se essa narrativa te envolveu na atmosfera sombria deste conto, te convido a compartilhar este vídeo com aqueles que apreciam uma boa dose de terror e mistério. E para não perder as próximas histórias que desenterramos das profundezas do medo, ative o sino de notificações. Quem sabe qual será o próximo pesadelo que compartilharemos juntos?